começando mais um Arte em Foco. E no programa de hoje iremos apresentar dois grandes artistas plásticos, muito importantes para a história do desenvolvimento das artes no Brasil e no mundo. Andy Warhol e Di Cavalcanti. Andy Warhol nasceu no dia 6 de agosto de 1928, em Pittsburgh, Pensilvânia. Foi um artista plástico, pintor, empresário, cineasta e um dos principais autores que deram vida ao pop art. O pop art é caracterizado pelo uso de tintas acrílicas, reforçando para que as cores ficassem mais fortes e brilhantes. É um estilo do movimento artístico popular, ou seja, o modo como as pessoas se comportam. No Brasil, o pop art surgiu no contexto da ditadura militar e foi usado como instrumento de crítica ao sistema. Usava materiais reaproveitados em conteúdos impressos, com críticas à tortura e à violência da ditadura, assim como reflexões ao cotidiano banal e aos problemas sociais. As obras de Andy mais famosas que se destacam em sua carreira são as latas de sopa Campbell, a garrafa de Coca-Cola, além de figuras de rostos famosos como Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, Pelé, Che Guevara, entre muitos outros. Durante a infância, teve uma doença que atingiu o sistema nervoso central e que o deixou muito tímido. Estudou no Liceu de Eastleigh, escola onde assistia às aulas de arte, bem como no Museu Carnegie, localizado próximo à instituição onde ele estudava. Já praticava seu estilo único, pois se recusava a aceitar o que já era estabelecido na arte. A partir de 1963, passou a criar filmes underground, que se tornaram clássicos, como por exemplo Empire, Blue Job e The Chelsea Girls. Vocês puderam perceber que não acontece nada nos filmes dele, não é mesmo? É uma câmera parada, filmando um corpo humano ou um edifício a partir de uma janela. Algumas chegam a atingir diversas horas de duração. A arte sempre procura inovação. Se os recursos forem de fácil acesso, melhor ainda. Materiais como gesso, tintas acrílicas, poliésteres e outros foram utilizados nos tempos em que a arte se começava a desenvolver. É assim que a pop art esteve e continua a ter o sucesso que tem. E grande parte deve-se ao Andy Warhol. Em 1969, Andy fundou a revista de fofocas Interview. Entre os anos 70 e 80, dedicou-se à pintura. Escreveu diversos livros sobre si mesmo e sobre pop art e apresentava um programa na TV. Ele usava uma peruca branca para disfarçar a calvície. Nos anos 50 e 60, refazer uma arte que continuasse mostrando o que era pedido naquela época parecia difícil, até a chegada de Andy Warhol. Além disso, conquistou vários prêmios, como diretor de arte do Art Directors Club e do The American Institute of Graphic Arts. Foi fundador do estúdio The Factory e muitas de suas obras estão presentes no Museu Andy Warhol, inaugurado em 1994 em Pittsburgh. Logo, a Factory começou a atrair artistas. Uma delas foi a Valerie Solanas, que havia lhe entregado um script no qual não lhe atraiu, o que a deixou com muita raiva. Valerie acabou atirando nele 3 vezes. Depois, se entregou à polícia. Após sua recuperação, ele voltou à sua vida artística. Andy apresentou sua primeira exposição individual em 1952 na Hugo Gallery, retratando 15 desenhos inspirados na produção de Truman Capote, jornalista e ficcionista norte-americano. Após ele começar a assinar suas obras, elas foram exibidas no Museu de Arte Moderna, conhecido como MoMA. Warhol utilizava cores fortes e também a serigrafia, que é uma técnica de impressão onde a tinta é vazada por meio da pressão de um rolo. Como já foi falado, uma das obras de arte mais famosas e que mais destacam Warhol foram as latas de sopa Campbell. A arte foi produzida em 9 de julho de 1962, em sua primeira exposição individual, na Galeria Ferus, em Los Angeles, Califórnia. No total, são 32 quadros, cada um com 50,8 centímetros de altura por 40,6 centímetros de largura, com a pintura de uma lata de sopa Campbell que a companhia oferecia naquela época. As pinturas foram feitas com o processo de serigrafia.
a obra semi-mecanizado, a falta aparente do traço do pincel e o tema comercial causaram uma provocação diante do público. A arte representava uma ofensa à técnica e à filosofia do expressionismo abstrato. Suas pinturas de início não foram muito aceitas, mas o nome de Warhol passou a ser sinônimo das pinturas das latas de sopa Campbell. Hoje em dia, o tema das latas diz respeito tanto ao trabalho original como aos últimos desenhos e pinturas dessa obra. 17 anos, Andy Warhol estudou design na Universidade Carnegie de Mellon. Após concluir o curso, foi morar em Nova York, onde trabalhou como ilustrador de revistas famosas, como Vogue e The New York. Uma de suas citações mais importantes foi: "No futuro, todas as pessoas serão famosas durante 15 minutos." Essa frase mostra o que estamos vivendo na cultura de hoje. Andy Warhol morreu aos 58 anos no dia 22 de fevereiro de 1987, em Nova York. Vamos agora para um intervalo rapidinho, não sai daí, pois no próximo bloco vamos falar um pouco sobre Di Cavalcanti, um dos maiores artistas brasileiros. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Já estamos de volta. No bloco anterior, falamos um pouco sobre a vida artística de Andy Warhol. E conforme combinado, vamos falar um pouco sobre Di Cavalcanti. Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, mais conhecido como Di Cavalcanti, foi e é um dos grandes pintores, ilustradores e caricaturistas brasileiros. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1897. Desde jovem, se interessava pela pintura e seu primeiro trabalho foi como caricaturista na revista Fonfon, em 1914. Fez sua primeira exposição individual para a revista A Cigarra, em 1917. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922, expondo algumas de suas obras de arte. Inclusive, projetou a capa do catálogo. Em 1923, Di Cavalcanti se mudou para a França e lá trabalhou como correspondente do jornal Correio da Manhã. Além disso, ele montou seu próprio ateliê e tornou-se amigo de pintores de vanguarda como Pablo Picasso, Fernand Léger, Georges Braque e Henri Matisse, e também de vários poetas famosos, além de ter estudado na Academia Ranson, na França. E essa temporada que Di Cavalcanti ficou em Paris o influenciou na sua nova fase, quando volta ao Brasil em 1926, onde passou a trabalhar como ilustrador e jornalista do Diário da Noite. Buscava ter uma linguagem própria, nascendo assim um novo estilo em suas obras, mais nacionalista. Em 1928, filia-se ao Partido Comunista do Brasil e passa a representar em suas obras vários temas sociais brasileiros. Em 1953, foi premiado como o melhor pintor nacional na Segunda Bienal de São Paulo, juntamente com o pintor Alfredo Volpi. Em 1958, pintou a Via Sacra para a Catedral de Brasília. Em 1971, ocorreu a retrospectiva da obra de Di Cavalcanti no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E é neste mesmo museu que existe um acervo de arte cubista, onde é possível visualizar várias de suas pinturas. Foi um artista muito influenciado pelo expressionismo, que foi um movimento heterogêneo onde os pintores usavam cores fortes e vibrantes. Esse tipo de método podemos ver na obra Abigail. O cubismo, que foi uma arte que rompeu com os padrões estéticos que buscavam a perfeição das formas na imagem retratada, também marca presença, como por exemplo na obra Carnaval e também um mural no Hotel Jaraguá, o qual foi inspirado nos maiores muralistas mexicanos. As obras de Di Cavalcanti são conhecidas imediatamente pela sua expressividade e estilo único. Apresentavam os temas brasileiros em quase todas as suas obras, algumas criticando a realidade social, a vida cotidiana e política. Os temas mais comuns em suas obras são as festas populares e a vida boêmia, como São João, Carnaval, baile popular, samba, operários como a obra Noite no Bairro Operário e Favela, e algumas praias brasileiras.
Pintava também sobre protestos sociais, como a obra Mulheres Protestando e Tempos Modernos. Foi também um dos primeiros artistas a pintar a realidade brasileira, como a obra Mangue, Ciganos, Colonas, Subúrbio Carioca e a obra Pescadores. Enfatiza a sensualidade feminina brasileira e também utilizava as cores do Brasil na maioria de suas obras. Participou da 38ª Exposição Geral de Belas Artes em 1931 e, em 1932, fundou o CAM, Clube dos Artistas Modernos. Ilustrou livros de vários autores da literatura brasileira, como Vinícius de Moraes, Jorge Amado e Monteiro Lobato. Como vocês conseguem observar, Di Cavalcanti gostava de retratar, na maior parte de suas obras, mulheres, e na maioria delas, ele as retratava de maneira sensual e colorida, dando novos olhares para aquela época. Di Cavalcanti chegou também a pintar um retrato de sua esposa, Noêmia, em 1936, e em 1943 pintou um autorretrato. Di Cavalcanti faleceu no dia 26 de outubro de 1976, no Rio de Janeiro, aos 79 anos. E esse foi mais um Arte em Foco. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida desses dois grandes artistas plásticos. Até a próxima! Até logo!